15 anos atrás, eu voltei a receber a visita deste grande oráculo, Manon, e ele começou a me falar sobre selos oraculares. Eles apresentam os 33 níveis de consciência que um ser humano pode alcançar, que eram de onde saíam os tarôs, o jogo de búzios, né, os selos oraculares, que os homens aqui captavam e transformavam numa linguagem da adivinhação. Esta é a abertura para o meu curso Terapeutas, onde vamos aprender as duas polaridades de Manon, a polaridade percepção e a polaridade adivinhação. Todos os selos oraculares, quando voltaram para a humanidade, o I Ching foi um deles, voltaram no momento em que a humanidade estava precisando mesmo aprofundar um pouco mais na sua busca sobre o inconsciente, na sua busca sobre tudo. São as forças do universo se somando ao que nós humanos temos de melhor, que é a nossa consciência, para nos ajudar a cumprir as tarefas para a qual nós pretendíamos antes de encarnar. Como fazer isso de uma forma que a gente dê conta de dar o começo, o meio e o fim. Sábio é aquele que sabe aonde vai, por que vai, como vai, com quem quer ir e por que tem que ir. Se é a primeira vez que você está fazendo um curso comigo, os meninos, meus alunos, disseram que eles não eram simplesmente alunos. Por serem meus alunos, eles eram alunos com H. Então, meus raladinhos. A vontade do estudar nos leva a saber. No momento que a pessoa adquire um saber, ela está ali estudando, e adquire um saber que ajuda ela a fazer uma transformação na sua vida, se ela desistir de estudar, é porque este saber não chegou com a força que precisava chegar. Eu vejo muito isso, pessoas que começam a estudar e vê que aquilo está transformando suas vidas, que aquele conhecimento está ajudando ela a se modificar, ela gostar mais dela. Ela não deixa o estudo mais. Ela não deixa. É exatamente por isso que o povo da oposição aí, as colônias sombrias, querem que as pessoas gostem mais de si por roupas. Eu com essa roupa fico linda. As colônias sombrias sabem que se as pessoas gostam mais delas próprias, têm mais força, não é, para lutar. Então, o que faz as colônias sombrias, o que faz o que eu chamo de plano inverso? Induzir as pessoas gostarem mais de si por causa da roupa que tem, por causa do carro que tem, do bairro que mora, da casa que tem, não é? Do que elas gostarem mais dela pelo que elas são. Essa é a diferença clássica do pensamento védico, do pensamento espiritual, do pensamento sublime. Aqueles que gostam de si pelo que são, pelo seu próprio ser, utiliza essa força para o seu crescimento, não é? Aqueles que gostam de si por aquilo que têm, pelo ter, não querem nem pensar em crescimento espiritual para se sentirem mais livres de aceitarem determinados trabalhos, contanto que traga o ter, não é? Traga o ter. Esse trazer o ter também é simbolizado dentro da roda de Sansara, assim como os sábios são representados, né? Os deuses são representados, o ter, o querer ter, a ambição, também é representada pela roda de Sansara, nessa coluna aqui, que é chamado onde estão os famintos.
Não é só famintos porque não comem, não. É famintos porque não param de querer ter. Não é? Isso é que simboliza não, isso que é o dado real deste símbolo aos famintos. Aí tem muita gente que acha que, mas como os famintos? Já me perguntaram isso uma vez numa palestra que eu estava ministrando fora do Brasil. Mas os famintos são pessoas que não têm o que comer e passam fome. Não. Esses famintos aqui são aquelas pessoas que... É o ter. E quanto mais tem, acha que não tem. Quanto mais tem, temem perder e precisam ter para se sentirem seguros. E aí há um abandono por toda a parte espiritual. Né? Um povo aqui do ter. Esse pessoal aqui. Na roda de Sansara também representa aquelas pessoas que sofrem profundamente quando perdem o que têm. Não é? O ter é tão presente na vida delas que elas acabam se sentindo donas mesmo, donas de pessoas, donas dos sentimentos das pessoas, donas. A gente se esquece que em planeta Terra tudo que a gente tem é direito de uso. Eu criei minha filha dizendo isso. Essa chácara é sua, mãe? Não, minha filha, que é o direito de uso. Né? Sou eu que pago o IPTU, sou eu que tenho uma responsabilidade, mas veja quantas pessoas vêm aqui e desfrutam dela. Então, ter é responsabilidade só. Porque tudo que é material pertence a Gaia, pertence ao planeta Terra. Quando a gente vai, tudo aqui a gente deixa, inclusive o próprio corpo material. Ninguém sobe para os astros levando o corpo físico, não é? Isso não acontece. Então, o ter, a matéria, pertence ao planeta Terra, e o planeta Terra tem a sua posse, o direito sobre a matéria. E a gravidade do planeta, todas as condições nos impedem. Você não sai daqui levando nada do que é daqui. Não é? E tem pessoas que não suportam essa realidade. Então, elas criam para si o que a roda de Sansara chama do inferno. O não aceitar não ter. O não aceitar quando o que tem troca de mão. Não é? Vai para outra situação, seja uma pessoa. Tem gente que não aceita a rejeição, não aceita ser rejeitado num divórcio. Por exemplo, então essa pessoa cria para si um inferno. Por quê? Porque o inferno é o desejo de ter o que não pertence. Como tem pessoas que entram nesse inferno também, se jogam dentro desse inferno para ter riquezas, não é? Ter riquezas, tudo tem a ver com ter riquezas. Eu já vi pessoas se jogarem em infernos terríveis por querer desenvolver até paranormalidade. Já tratei com pessoas, sabe, que não conseguiam desenvolver uma paranormalidade e elas começaram a fazer pactos com um lado bem ruim das sombras para que isso pudesse desenvolver nelas paranormalidade. Que a paranormalidade também não é uma coisa que se tem. Eu não tenho uma paranormalidade. Eu desfruto nesta encarnação dos meus órgãos dos sentidos, não é? Que ampliam a minha capacidade de ver e ouvir e sentir. Mas eu tenho certeza que, a depender da forma como que eu utilizo isso, vai embora. Eu sei que eu não tenho. Eu tenho o direito. Mas
não faz parte de uma posse. Então, esse tipo de pensamento, né, do eu quero, eu tenho, eu quero, eu tenho, eu quero, eu tenho que ter. É meu, não entrego, é meu. Você ousa não me querer. Tudo isso também é representado pela roda de Sansara, pela casa do inferno. Bem como os animais, a natureza, também é representado na roda de Sansara. Ela fica aqui. Não é? Na escala acima são os humanos. O que é que a roda de Sansara chama de humanos? Pessoas que já desenvolveram a força humana a ponto de não trazerem em si códigos, comportamentos. Quinto portal humano, para quem está fazendo meu curso de Gênesis, ainda com execuções comportamentais dos animais, não é? Então, quando a gente diz assim, isso é humano, nós somos animais racionais, nos desenvolvendo enquanto humanos. A diferença do nosso cérebro para um cérebro de um macaco é coisa muito pouca, da nossa mente para a mente de um macaco. Eu não estou aqui desfazendo nem do macaco nem do humano, estou relatando uma realidade. E estou dando um curso sobre roda de Sansara, Kali Yuga e final dos tempos. Então eu tenho que dizer o que é que a roda de Sansara chama de humanos. Humanos na roda de Sansara não é aquele que é bípede e racional. É aquele que já não traz em seu comportamento, não é? É aqueles que estão em volta da escada, subindo a escada, se direcionando. Você vê que aqui na própria... Olha, tá vendo ali? Tem um ser aqui que representa o céu, né? Uma divindade. Então, são aqueles que já estão neste nível, que não praticam nenhum comportamento, não praticam comportamentos que ainda vêm da nossa memória animal, como roubar, matar, perseguir, não é? Todos esses comportamentos não deixam de fazer parte do composto animal nosso e nos transformamos em humanos. Então, a força humana é muito bem representada na roda de Sansara, onde ela deixa realmente separado o que é animal e aquele que já conseguiu se transformar em humano. Não é? Tem isso, a luta tem sim. Basta você parar e pensar. O que é um ser humano? Humano. Não é o que é uma pessoa, um indivíduo. Não, o que é um ser humano. Um ser humano é todo aquele que já desenvolveu em si a sua humanidade. E na roda de Sansara, no conhecimento védico, isso é bem claro. Não é bem claro para que as pessoas façam em si uma análise dos seus comportamentos e decidam, não é? Se elas querem, todo mundo tem um livre-arbítrio, se elas querem ficar ativando a memória animal, atuando como um animal atua, ou se elas querem abrir mão dessa estratégia de sobrevivência para desenvolver em si a humanidade. Então, está simbolizado aqui. Neste canto de cá estão pessoas que, semideuses, meus chamados semideuses, mas que ainda não estão prontos. Ainda não estão prontos porque entraram no processo de regressão na sua sabedoria. Enveredaram pelos vícios, enveredaram
por comportamentos que não fazem bem à sua evolução espiritual. É representado neste canto aqui, não é? A roda de Sansara foi uma forma que os antigos, né, que os nossos ancestrais sábios encontraram para fazer com que as pessoas visualizem o mundo. A palavra Sansara também tem a tradução como o mundo, e mostrar que dentro deste grande mundo existem outros mundos. O mundo seria tudo que está aqui na roda de Sansara. E cada aspecto desse, mundos que ficam ciclicamente girando aqui. Não é? Entendeu? Por exemplo, por que aqui os semideuses? Não é? São seres que já alcançaram um conhecimento, mas ainda não estavam totalmente burilados para vir ou ascensionar o mundo dos Vedas. Ainda não estavam. Por quê? Porque os seus vícios demonstraram que eles ainda tinham e precisavam ficar aqui nesse planeta para ainda serem burilados, para ainda serem... enfim, ainda tinha coisas aqui neste planeta que eles precisavam, de alguma forma, viver. Né? Burilar as suas sombras. E mostra também essa possibilidade cíclica de involução. Eu sei que existem algumas religiões que não acreditam que a alma pode evoluir, não é? Mas tem muitas que acreditam, acho que a maioria, inclusive, acredita, as maiorias das religiões antigas, e o conhecimento ancestral sabe, não é, que tudo que vai à frente pode vir atrás. Tudo que evolui, involui. Porque existe o livre-arbítrio. Não é? Então, nenhum crescimento pode ser determinado por uma caneta. Ó, ninguém evolui. Então, a partir de agora, vocês não vão evoluir mais. Se assim fosse, já seria de cara uma agressão ao livre-arbítrio. Né? Então, não tem como dizer assim, ó, você está proibido de evoluir, você não tem condições de evoluir. Isso não existe. Não existe sim, a gente pode evoluir sim. É só a gente olhar a gente mesmo. Quantas vezes a gente avança num aprendizado e daqui a pouco a gente escorrega lá na maionese, vem cá para trás e começa tudo de novo. Não é verdade? Enfim. Então, a roda de Sansara, como eu disse, era uma ferramenta do crescimento transparente, onde você buscava e busca, essa é a função dela, a sua transparência, para ver com que você se identifica. Muita gente diz assim, ah, Lu, mas eu acho que uma parte minha está aqui, outra parte está aqui, outra parte está aqui, outra parte está aqui, outra parte está aqui. É uma forma de se ver também, né? É uma forma de se ver. E achar que uma parte da gente já está no céu, tem coisas minhas que ainda estão no inferno, tem coisas minhas que eu já ajo como humano. Isso é uma forma de pensar. Mas, se tem uma coisa na vida que nos coloca no inferno, pode ter distrações que por alguns momentos nos afaste dali. Mas a gente ainda está dentro do inferno. A roda de Sansara vem mostrar também o quanto o tempo é relativo e não é linear. Por quê? Porque dentro deste mesmo mundo estão pessoas
ocupando diversos espaços no mesmo tempo. Então, tem pessoas que estão aí no inferno, tem pessoas que já conseguiram formar sua força humana, tem pessoas que ainda, né, estão na classe aqui dos famintos. E ser um faminto não faz a pessoa se sentir no inferno? Não, porque o faminto ele tem a ilusão de que ele ainda vai ter, que ele ainda vai adquirir. Né? Então, ele sempre tem a ilusão de que ele vai conseguir ter aquilo que ele sonha. Então, isso não faz com que ele se coloque dentro do inferno. O inferno é uma passagem do momento em que algumas pessoas precisam passar, ou todas nós já passamos por ela um dia, em que só a dor do inferno para nos levar a desenvolver a sabedoria que nós não somos o ter, nós somos um ser. Não é? Nós não somos o ter, nós não fomos criados para o ter, e sim para o ser, porque o ter é mortal, o ter tem data de validade vencida, o ter, seja lá o que for, tem fim. E nós somos seres imortais, porque o nosso espírito é imortal. Então, a passagem pelo inferno significa um momento em que ou todos nós precisamos, ou muitos de nós, ou poucos de nós, ou alguns de nós, precisaram viver a grande dor, não é? Para descobrir que nasceu da criação para ser um ser. Não nasceu do eterno para ser diminuído à condição de um ter. Eu vou abrir para pergunta e resposta aqui, Biel. Tá bom. Temos algumas perguntas aqui. O pessoal está gostando bastante dessa introdução do encontro e perguntam se os fantasmas famintos, eu pensava que era apenas um conceito do espírito desencarnado, mas vejo que se aplica também enquanto estamos ainda encarnados. Sim. O ser, quando a gente pensa no nosso ser, o nosso ser é imortal. Não é? Se ele está em planeta Terra, ele recebe essa roupagem. Se ele não está em planeta Terra, ele só não o tem. Olha, tá vendo que não é dele? Ele só não tem esta roupa material. Então, quando se analisa a nossa evolução, tanto faz se a gente está com a carne, com o invólucro da carne, ou se a gente está sem ela. Porque o invólucro da carne não muda o nosso processo de evolução. Não muda. Você pode estar em carne e ser uma pessoa super evoluída, e você está sem carne e ser uma pessoa que não tem evolução nenhuma. Não é? Entendeu? Então, o estudo de Sansara não é só de quando a gente está desencarnado ou só de quando a gente está encarnado. Porque para o princípio de análise do crescimento, da ascensão, estar encarnado ou desencarnado são etapas da nossa experiência. Alu. Oi. Podemos também viver estas etapas, estes mundos, dentro de uma própria encarnação ou ficar diversas encarnações presos no mesmo reino da roda de Sansara? Se em uma encarnação a gente pode transitar entre mais de uma esfera. Algumas delas, não é? A dos Vedas. Devas. A dos devas, a dos semideuses e a dos humanos, não. Só se você transita por aqui, não é? Porque essa parte aqui, de cima, você já chegou a uma determinada evolução. A não ser que você evolua. Aí sim. Aí você pode
regredir, né? Porém, essa regressão já estaria direto para aqui, ó, para a renúncia. Inferno é renúncia e abdicação. Renúncia foi uma palavra muito tratada pelas religiões e ela perdeu a sua função de ensinamento. Não é como se renunciar, eu sou bondoso, então eu vou renunciar a isso em prol de alguém. Essa palavra não seria renúncia, seria outra. Renunciar é quando você vê que aquilo ali não lhe cabe mais. Não me cabe mais esse contexto, então eu renuncio, eu abdico a ele. Se eu abro mão de uma coisa em prol de alguém, o nome disso é bondade, é caridade, é doação, mas não tem a ver com renúncia. Você só renuncia aquilo que não é mais dentro do seu contexto. Então, você está num casamento e aquele casamento não é mais o casamento, o que você chama de casamento. Aquilo se transformou em outra coisa. Né? Então, você renuncia a esse casamento, sai. Você não renuncia a um casamento porque você é boazinha e quer que seu marido ou sua companheira seja feliz. Você renuncia porque aquilo não faz bem. Já não lhe põe mais naquele contexto. Digamos que você tem um vício muito forte. Chega um momento que você faz, não é? A minha consciência, esse vício não pertence mais a esse nível de consciência que eu atingi. Então eu vou renunciar a este vício. Eu vou abdicar a este vício. Entendeu? E aí você vai passar pela experiência do fogo, porque renunciar é fogo. E o inferno é representado exatamente pelo fogo. Não é? É quando existe, você está se desligando de uma coisa, renunciando, que ainda lhe causa uma dor. Aí, dentro desse próprio inferno, você observar que existe diversas instâncias. Tem aqueles que estão se ardendo de dor aqui, tem outros que já estão em outros níveis de renúncia, em outros níveis de fogo, não é? É que a palavra inferno, a Igreja Católica, para se montar, ela pegou conhecimento assim, pensou conhecimento, se montou a sua coxa de retalho. É por isso que, às vezes, você lê na Bíblia e encontra até muitas contradições, por causa dessa coxa de retalho. Mas o inferno era isso. Tudo aqui tem graduações. Nos animais tem graduação, não é? Tudo tem graduações. Então, se para você foi uma dor imensa, tem gente que não consegue renunciar a um vício por causa da dor. É verdade, às vezes vício bobo. Eu tinha uma amiga que ela não conseguiu renunciar ao cigarro, porque o cigarro dava prisão de ventre, ela não queria trabalhar isso de outra forma. Ela entendeu que a crise de abstinência nela era horrível. Então, você imagina, ela não suportou passar pela queima, não é? E aí volta para o processo dos famintos. Faminto é todo aquele que se alimenta com o que não precisa. Seja esse alimento o que for. Respondi, Bill? Perfeitamente. Perguntaram também sobre o reino dos humanos. Se ser um humano seria, a grosso modo, seguir seu karma e dharma no sentido mais profundo dessas palavras que você já trouxe em outros encontros. Sim. O que caracteriza um ser humano é a não efetuação, a não ação animal. É isso que caracteriza um ser humano. Pois essa pessoa é humana. Não é? Normalmente, quando a gente diz, pô, fulano é humano, que pessoa humana? Parto humanizado, uma cidade humanizada. O que é uma cidade humanizada? É uma cidade onde você chega e você vê que não tem gente morando na rua, não é? Normalmente, nesses lugares também você não encontra grandes mansões. Há uma divisão de renda mais equânime, não é? Então, você não encontra aquele disparate. 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 Não
entendeu? De aquela distância social tão grande. Então, uma pessoa que ela é humanizada, ela tem uma relação humana com todas as pessoas que trabalham com ela. Não tem a necessidade de escravizar, não traz em si, porque escravizar pessoas é uma atitude desumana. Muita gente não dá conta de estudar a luz divina, o conhecimento luminoso, porque o Espírito da Verdade é sempre presente e dá nome aos bois. Entendeu? Então, o que caracteriza o humano não é só se ele pegou karma ou dharma, é se ele não tem comportamento desumano. Ele não tem comportamento. Isso é o que caracteriza um humano. Não é? É tudo muito, é uma leitura muito objetiva. Porque a pessoa pode achar que está seguindo o karma e o dharma dela e entender, por exemplo, que o dharma dela é ter encontrado uma pessoa que ela consegue enganar, então paga um salário inferior ao que aquela pessoa merece. A gente está cansado de ver isso aí. Agora, isso é humano? Não, não é humano. É desumano. É desumano. Então, esses estudos é sempre com muita objetividade, não é? Nós estamos... Filosofia é subjetiva. Então, a forma de você encontrar o eco filosófico é você buscando objetividade. No momento que você replica o eco filosófico com clichês, você está saindo do eco filosófico. O eco filosófico, ele fala com muita objetividade. O que é desumano? Quem ainda comete desumanidade. Quem é que é humano? Aquele que já consegue abdicar das suas coisas, mas não abdicar da sua humanidade. O pessoal está agradecendo que esses exemplos de atitudes humanas são sempre muito úteis para trazer... Se você está aí e não está fazendo curso de Gênese a gente está trabalhando bem isso. Até perguntaram aqui se a parte inferior da roda de Sansara estaria ligada a um reino de Malkuth mais denso, uma parte mais... Sim. Não é? É Malkuth. Alu, poderia dar alguns outros exemplos de atitudes inumanas? Tudo o que fere a humanidade. Tudo o que fere a humanidade, não é? A principal característica de um ser humano é a dignidade. Dignidade. O talento de um humano. Então, tudo que fere a dignidade humana é desumano. Tudo que fere. Agora, aí você vai tirar quantos exemplos você conseguir dentro da sua observação. Né? Por exemplo, tem pessoas que acham que a atitude correta de tratar mendigos é incendiando elas nas portas de suas lojas. E vão lá e matam essas pessoas. A sociedade sabe disso, mas... Aí eu pergunto, se é humano ou desumano? Aí cada um de nós... É uma conversa muito com o nosso travesseiro. Não é? Não se estuda a roda de Sansara. A roda de Sansara não é uma doutrina. Que a gente vai abrir aqui um Chaves e vai dizer assim, ó, humano é igual a isso. Não, não é uma doutrina. A roda de Sansara estuda-se para que cada um de nós chegue a uma transparência, a uma reflexão,
aonde eu me situo dentro desta roda de Sansara. E por que eu me mantenho nesse espaço? Por que eu me mantenho aqui? Não é? Então, essa é a função da roda de Sansara, diz assim, olha, está aqui, ó, você pode estar aqui, 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 aqui. Onde você está, você mesmo diz. A função da roda de Sansara é mostrar para a gente que existem pessoas, existem seres que dão conta de ser humano. Então, o ser humano não é impossível. Porque se fosse impossível, não é? As pessoas que chegaram a esse estágio, como chegou? Eu já ouvi muita gente dizer, é impossível ser um humano. É impossível. Não, não é. Se fosse impossível, eu não estaria aqui representado. Entendeu? Então, a função da roda de Sansara é isso, né? É isso. Ok. Por enquanto, sem perguntas aqui no chat. Uma outra coisa que a roda de Sansara indica, nós falamos aqui, e agora chegou a hora de aprofundar sobre isso, é com relação à relatividade do tempo. As maiores atritos que existem entre as pessoas, não é? Tem muito a ver com o tempo. Existe aquele tempo do relógio, que é o tempo linear. Então, eu tenho 60 anos, Pedro tem 60 anos, Joana tem 60 anos, Henrique tem 60 anos. Então, linearmente, temos a mesma quantidade de tempo encarnados em planeta Terra. Porém, o meu grau de maturidade pode ser superior ou inferior a de Pedro, a de Joana. Então, o que mais gera conflito entre duas pessoas é quando elas vivem em tempos diferentes. Eu vou dar um exemplo bem claro aqui. Já atendi muitos jovens que os pais foram para a religião conservadoras, antigas, e não admitem nos filhos profissão, não admite nos filhos que ele deixem os seus filhos fazer transfusão de sangue. Olha que loucura. Para mim é. Não é? Então, você já imaginou uma coisa dessa? Você tem seu pai, você tem sua mãe, mas sua mãe não quer deixar você salvar seu filho numa transfusão de sangue. Porque ela acredita que ele tem que morrer, que Deus está chamando, tem que morrer. E você não está mais nessa visão de Deus, de um Deus que mata, de um Deus que quer o sofrimento das pessoas, de um Deus que se diverte, fica feliz com o nosso sacrifício. Porque se Deus só exige sacrifício dos humanos, é porque ele precisa de sacrifícios humanos. Eu, por exemplo, não acredito nisso. Eu não acredito em nada disso. Quando eu vejo pessoas, uma tia minha acabou com a saúde dela, porque ela subiu as escadas do Senhor do Bonfim, a ladeira do Senhor do Bonfim, de joelho. Saiu dali para o hospital. Mas ela estava feliz porque diz ela que ela conseguiu pagar a promessa que ela prometeu a Deus. E estar ali no hospital, passando o que ela estava passando, fazia parte do sacrifício dela para agradecer a Deus uma coisa que Deus tinha feito. Eu disse, o que Deus fez por você, tia? Melhorou minha saúde. Eu disse, ele melhorou a saúde dela, estava ótima e ela foi. Mas essa doença agora era diferente, não era igual a outra. Essa agora fazia parte dela provar a gratidão. Então, é óbvio que ela não estava no mesmo tempo que eu. Não sei se ela está até mais evoluída ou menos, não se discute isso, mas no mesmo tempo nós não estávamos, não é? Eu já sou mais do tempo do Jesus. Aquele que fala que Deus é amor, que Deus é isso, que Deus é o bem, que Deus é amor, que Deus não quer o sacrifício de ninguém, não é? Entendeu? Então, o que mais gera conflito é isso. Aí falamos por que é que, no final dos tempos, a era de Kali Yuga,
né? É a cara do inferno. Por quê isso? Porque é o momento em que o planeta está, de novo, muito habitado. Esse planeta já foi habitado em outras eras por 8 bilhões, 9 bilhões, 10 bilhões de pessoas. Entendeu? E agora estamos de novo vivendo esse momento, onde o planeta está muito habitado, e isso favorece com que as pessoas tenham uma relação mais próxima. Moram em prédios agora de apartamento, né? Enfim, de alguma forma estão mais próximos. E essa proximidade e esta quantidade de gente fica bem denunciado essa relatividade do tempo. De pessoas que estão com uma preocupação, pessoas que estão com outras preocupações. Tem um monte de gente aí, vou dar um exemplo bem atual. Tem um monte de gente aí de religião bem conservadora perdendo seu tempo brigando sobre se deve ou não o casamento gay. Quando pode ser que daqui a 5 anos o nosso planeta acabe. Ou comece a acabar. Qual é a discussão mais profunda? Então, enquanto tem aqueles que estão buscando lugares, que estão sendo preservados para viver, para levar sua família para viver, tem muita gente fazendo isso. Enquanto tem uns preocupados, prestando atenção mesmo, sabendo que estão nesse contexto, tem pessoas que estão lá brigando para se tem ou não tem casamento gay, gente. Não estou aqui dizendo que não é um valor. Mas isso é uma coisa que já está garantida na Constituição. E essa briga não pode substituir brigas maiores. Lá vai a Lu no tempo dela falando. Então, no meu tempo aqui que eu estou vivendo, não é? Eu sou casada com Jenny, todo mundo sabe disso. No meu tempo que eu estou vivendo aqui, eu estou muito mais preocupada com a sobrevivência das pessoas. E vejo que eles soltam essas coisas para muita gente se distrair. Olha aí a camada dos vícios, não é? Dos famintos. Olha tudo isso e pensa no que a gente... Num simples exemplo que eu dei agora. Nós estamos vivendo aqui, neste momento agora, a Idade Média. Nós estamos vivendo, neste momento, o futuro. Muita gente já chegou na Era de Aquário. A Era de Aquário é a era da parceria, é a era da originalidade, é a era do viva e deixe viver, é a era do conhecimento. Aquário é conhecimento. A era do conhecimento, muitos já chegaram, mas tem muita gente que está lá na Idade Média. E essas energias estão trançando aqui, ó. Aí se tem dentro da gente ainda uma Idade Média mal trabalhada, a gente acha até que já está aqui, ó, mas tem uma Idade Média mal trabalhada, pode ser arrebatado por alguns desses temas, não é? Alguns desses temas que são buscados na sociedade como forma de gerar exatamente esse conflito. Se a gente não está com a força humana trabalhada, te é arrastado para cá, para baixo. Como? Eu não gosto dessa religião. Mas estão perseguindo ela. Não, mas é bom mesmo, esse pessoal tem que acabar, esse pessoal é primitivo. Olha, caiu. Voltou para cá. Voltou para cá. Pessoas que têm racismo, xenofobia. Como a xenofobia está mostrando? Não é? O que é xenofobia? Xenofobia é isso aqui, ó, os famintos. São aquelas pessoas que têm dificuldade de enxergar que nós estamos num planeta. E o que acontecer a João do planeta na Rússia vai nos atingir aqui e a gente é atingido e não percebe que está sendo atingido. Não é? Então, outro aspecto que a roda de Sansara, principalmente na era de Kali Yuga, no final dos tempos,
nos mostra. Olha aqui, ó, como tem gente de todos os tempos aqui, vai ter guerra, vai ter os 4 cavaleiros do Apocalipse, vai ter guerra, vai ter peste. Observe, se muitos de nós já tivéssemos desenvolvido a força humana, você acha que a Covid teria matado tanta gente? Era um vírus que morria com água e sabão. O que mais me preocupou e me assustou na Covid, na pandemia, não foi o vírus da Covid, foi o comportamento da humanidade com relação a isso. Era um vírus que saía com água e sabão. Bastava as pessoas usarem máscaras, não é? Para diminuir a quantidade de morte. Aí você via pessoas dizendo que o vírus não existia, que era mentira. Então são coisas assim, será que se a gente tivesse já com a força humana, uma humanidade forte, bonita ali, teríamos criança de rua? Então é isso que a roda de Sansara vem nos espelhar o mundo, nos mostrar assim, olha, você está aí na sua casa, né? Você está aí na rua Pelegrino Teixeira, número 10, mas isso aí não existe. Se você está aqui, ó, saiba que aí na sua vizinhança tem alguém morrendo no inferno, tem espíritos famintos. E como você vai reagir a isso? Então esse é o principal, são 2 aspectos bem marcantes na roda de Sansara. E o que eu sugiro a vocês com esse encontro que a gente está tendo? Vocês começarem a prestar atenção na própria rua. Quando você chega numa praia e que tem aquelas pessoas que gostam de um tipo de música e quer obrigar todo mundo a ouvir a música dele. Então ele põe o carro, ele abre aquele som ali, ele acha que música é bom, é assim que eles falam. Quem não gosta de música é doente. Então, se eu não gosto daquele tipo de música, se eu vou à praia, que é um lugar democrático, que não é o quintal de ninguém para as pessoas fazerem o que elas querem, não é? Eu não posso ir, porque aquela praia fica agora só determinada para aquelas pessoas que gostam daquele tipo de música, naquela altura e daquela forma. E ali eles vão botando para fora todo mundo que não quer estar ali. Como é o nome disso? Está aqui nos famintos, ó. É aquele que acha que é dono da praia. Imagina que loucura. Aí um dia vai acontecer alguma coisa que ele vai descobrir que ele não é. Um dia ele pode topar com a polícia ética e levar ele... Aí aqui dentro ele vai descobrir. Ele vai estar preso, passando infernos dentro de uma cadeia. Olha o que ele precisou passar para saber que ele não tem a praia. Que a praia é de todas as pessoas. Então, sempre que a gente está no inferno, é porque a gente não prestou atenção às placas no caminho. Eu conheço pessoas que estão aqui dentro porque elas acham que pode mudar as pessoas. Eu tenho uma amiga que morreu assassinada pelo marido porque ela tinha certeza que o amor dela, mais a igreja que ela frequentava, ia mudar o marido. Não mudou, ela morreu. Levou muito tempo no umbral. E quando eu ia lá para ajudá-la, eu via o inferno que ela estava passando ali, o ódio que ela estava passando ali, até ela compreender que foi ela que se colocou naquela situação, por acreditar que tinha um poder maior nela de mudar alguém. Então ela se colocou, aprendeu, tenho certeza que a próxima vez que ela encarnar, ela vai descobrir que todo mundo tem seu livre-arbítrio. E que as pessoas só mudam quando querem mudar. Não depende de igreja, não depende de ninguém. Às vezes tem pessoas que têm que padecer um inferno doloroso para poder olhar e perceber isso. Vamos para a pergunta, Biel? Realmente, quando os seres humanos pegam parte de um coletivo para justificar o todo e espalhar preconceitos, mostra muito bem este exemplo.
além de um choque cultural, há também um choque energético quando estes tempos distintos se colidem? Sim. 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 Quem mais sente esse choque não é nem quem está vivendo o conflito, são muitas vezes quem está de fora e está assistindo aquilo ali. Esse campo eletromagnético, quando enxerga, né, fala assim, olha, isso aqui é um choque cultural. Porque quem está ali no atrito está na dominação, né? Então, quem está tendo choque cultural está aqui na dominação. João quer dominar Maria e Maria quer dominar. Então, aqui, na sua história, quem está convivendo com isso e que percebe é que toma mais o choque energético. É por isso que é muito desconfortável assistirmos situações de choque culturais. As pessoas também viram muito este exemplo de como um afeta o todo, com a própria pandemia, que uma coisa que começou em um canto do planeta foi extremamente impactante para todo o coletivo. E como realmente em pleno 2023 a gente vê pessoas atuando há séculos de... E ainda vamos ver muito mais. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque eu estudo a roda de Sansara. E vejo que quem não consegue se desprender desta roda kármica tem uma tendência a piorar. Tem uma tendência a deteriorar seu caráter, deteriorar sua ética, deteriorar os seus compromissos. Não é? Então, nós ainda vamos ver coisas bem... Não chegamos ainda ao apogeu da era de Kali Yuga. As pessoas também estão vendo muita relação entre os reinos da roda de Sansara e o circuito elétrico e energético humano, que você já trabalhou em diversos cursos, quando fala da parte instintiva, da parte humana, Sim. Da parte em ascensão. É por isso que eu quis fazer esse curso, para mostrar a vocês que aquela roda humana ali, ela faz parte, não é, de um conhecimento ancestral muito grande. Quer dizer, esse estudo aqui tem mais de 12 mil anos. Aí a gente vê, puxa, o planeta Terra é cíclico mesmo. Tem mais de 12 mil anos que esse conhecimento chegou aqui. Mas quanto as pessoas não têm que se depurar, quanto as pessoas não têm que sair da distração, quanto as pessoas têm que buscar mesmo, não é, conhecimentos que lhe dê força para sair desta roda. Tem gente que não se interessa, acha que é pura bobagem estudar isso. Eu não acho. O pessoal está comentando aqui que está sendo uma excelente palestra que completa muitos aprendizados do curso de Gênese, do curso do Chakra do Tempo e de muitos outros que você já realizou aqui no IMA. Essa é uma das minhas funções, não é? Estudar bastante linguagens para apresentar para as pessoas que gostam de ser meus alunos, assistir uma palestra, assistir um curso meu, de ver que esses estudos já foram falados e estudados por diversos ancestrais em diversas épocas de planeta Terra. Não é? Esse é um conhecimento. Daqui a 1000 anos vai estar alguém aqui falando com certeza do que eu estou falando aqui agora. E muitos de nós poderão estar aqui ainda precisando ouvir. Muitos de nós podem estar nas casas astrais, e nossa, a Lu falou isso há 1000 anos, eu estava lá, ouvi. Quem encarnou agora está... Porque Baltazar deu aula disso há 1000 anos. Você vê que esse é um conhecimento que tem ajudado as pessoas realmente a romperem com a roda kármica. Porque é isso que a gente precisa fazer. Nós precisamos crescer sobre esses rótulos, que será o tema do nosso próximo encontro. Seguir o Dharma e o Karma, né? A depender de como a gente faz isso, vai se mantendo aqui dentro. Nós estamos aqui para superar, inclusive, esses rótulos. Vamos ver hoje a relação dessa roda de Sansara
com as eras. E claro que vamos começar pela era de Kali Yuga. Por que pela era de Kali Yuga? Porque é em Kali Yuga, não é, que se zera o movimento. Planeta Terra para no final de uma era de Kali Yuga. Por que para? Não é? Cazuza diz que o tempo não para. Não para, mas o tempo diminui muito a sua velocidade. Que muitas vezes, em comparação a uma era de Kali Yuga, onde tudo acontece muito rápido, a gente está vendo aí o que a internet fez com a comunicação, não é? A rapidez, o volume de conteúdos que se tem acesso hoje. No final da era de Kali Yuga, o que sempre tem acontecido é um recomeço, entendeu? Um recomeço. Perdas de conteúdos, livrarias incendiadas, trabalhos queimados, pessoas que trabalham para a libertação, para o conhecimento, perseguidas. O que caracteriza o fim ali, a imagem de Cristo morrendo na cruz, é um exemplo clássico, entendeu? Um dos exemplos clássicos desta era que estamos atravessando, que é a era de Kali Yuga. Não é? Perseguição ao conhecimento, perseguição às religiões muito fundamentalistas, começam a assumir o poder, se infiltram dentro das escolas para já educando as criancinhas ali segundo o conhecimento que ele quer que se ponha, não é? É o que caracteriza o final de uma era de Kali Yuga. Aí você diz assim, a luz, isso está acontecendo agora, estamos vendo aí, ó, mataram mãe, qual é o nome dela? Bernadette, né? A perseguição, todo o pessoal que trabalha com as energias da natureza, que trabalham com orixás, entendeu? Toda uma perseguição a pessoas que trabalham com esoterismo, pessoas, então diz que a gente é demônio agora, né? Botar a gente como demônio, não é? Sempre foi assim. Então vocês vão dizer, então estamos no final da era de Kali Yuga? Eu não tenho a menor dúvida de que estamos. Estamos aí concluindo uns 2000 anos da era de Kali Yuga. Não é que ela começa ali com Jesus e estamos aqui no final dela. Que é exatamente tudo que a gente está vivendo hoje. Essa coisa, gente, de computador, de celular, tudo isso já teve, não é novo. Planeta Terra é um planeta de repetição. Inteligência artificial, tudo isso já se esteve na era dos Atlantes. Quem ficou com quanto desse conhecimento foram os persas, os vikings, como é? Como é, Bel? Lá em cima, os sinésios, não, como é o nome dele? Persas, vikings, celtas... Celtas, cá em cima. Ai, não. Esse povo aí, um escapou aqui, deu uma cabeça bem cheia. Dá uma agonia não falar, mas daqui a pouco eu lembro, não é? Enfim, estamos aí no final de uma era de Kali Yuga de novo. Que o que caracteriza o desenvolvimento não é a tecnologia, não é isso. O que caracteriza o desenvolvimento de uma era é o nível da evolução espiritual do seu povo. Porque inteligência artificial, computador, isso tudo é criado pelo homem, não é? Então, o que caracteriza é exatamente o nível de evolução. Que a gente está vendo aí que a galera está com sangue nos olhos, está querendo matar todo mundo e voltar àquele fundamentalismo. A gente está vendo aí em tudo quanto é lugar isso está acontecendo. Então, o que caracteriza a era de Kali Yuga? É a permanência de pessoas, na era de Kali Yuga, elas são estagnadas na era de Kali Yuga. Quando elas desencarnam, elas vão para umbral, não é? Ou para colônias que elas consigam sobreviver, não é? Que a alma delas, o espírito delas, porque não é todo mundo que aguenta viver no éter, a gente vai ver aqui por quê.
Então, o que caracteriza isso? É permanência, as pessoas parecem que o tempo estagnou. Passaram-se 20, 30 anos, mas essas pessoas não perceberam. Elas ficam enraigadas aquilo que aconteceu há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, entendeu? Elas não conseguem ir para frente. O que caracteriza isso, a mente fica cristalizada ali, meu marido me abandonou, e a pessoa está ali com ódio. Quando você pergunta quanto tempo, tem 30 anos de o quê? Você não fez nada com isso? Só continuou com ódio. Não estou entendendo o que eu estou querendo dizer. A mente cristalizada, tem a mente cristalizada, que significa a permanência. É o povo que permanece no caos. Quem está fazendo comigo Gênesis espiritual permanece no Malkuth, permanece no caos, né? Permanece nesse movimento. E tem aqueles que ascensionam. E quem são esses que conseguem ascender, né? Ascensionar? Quem são esses que conseguem esse processo? Conseguem se evoluir? São aqueles que conseguirem se afastar, muito importante que eu vou dizer agora, da rota dharmica e kármica, tanto positiva ou negativa, da roda de Sansara. São os que conseguem. Através de que coisa? Vou dizer aqui. Não é? Através do elemento água. Aprendizados com o elemento água. Renúncia. Através de aprendizados com o elemento terra. Abdicar. Do elemento fogo, desapegar. Do elemento ar, desprender. E, finalmente, do elemento éter, com o perdão. Religiosamente, a palavra perdão é trabalhada como assim, perdoe e aceite de volta. Não é isso. Perdão tem a ver com perda. Perdão significa que você se desconectou daquela pessoa que lhe fez o ódio. Não é? Em países onde a religião ainda é bem impregnada, como é o caso do Brasil, aqui, que tudo aqui é uma questão de religião. Eu estava falando numa live outro dia que às vezes o Brasil não parece nenhum país, parece uma igreja, e nós brasileiros parecemos fiéis, não cidadãos, não é? Então, perdão é isso, é o momento em que você diz, eu não quero, eu vou me perder disso, eu vou perdoar, eu não quero nenhuma ligação com essa situação, mas não quero ficar cultivando ódio. Renúncia. Abdicação, desapego e desprendimento são os caminhos que ensinam o verdadeiro perdão. Então, como é que faz para sair da rota de Sansara? É a única forma, porque senão vem de novo a repetição. E a gente vai ficando aqui dentro, não é? Vai ficando aqui dentro. Então, como é que faz? Renúncia, como eu falei, que é um aprendizado do elemento água. É quando ninguém pode, não é? Tudo aqui a gente tem que ter para largar. Tudo tem, parece que é uma palavra só, mas não é. Deixa eu beber uma água. Renúncia. Renúncia é quando a gente para de se impor a outras pessoas. Eu sei que a pessoa não gosta de mim e eu fico tentando, de alguma forma, conquistar alguma coisa nela. Ou o amor dela, ou o ódio dela. Eu quero estar ligado àquela pessoa de alguma forma. Eu não consigo renunciar a ela. Eu quero saber o que ela está vivendo, se ela está feliz, para eu poder ver se eu posso fazer alguma coisa para destruir, ou se eu vou pedir a um amigo para falar bem de mim, para ver se ela me quer. Sabe aquelas pessoas que, às vezes, as pessoas não querem mais o casamento e fica ali também, né? Amizades. Então, renunciar a isso é quando a gente para
Por isso que tem a ver com o elemento água, tem a ver com a afetividade. É quando a gente aceita que o outro não quer a nossa presença e se retira. Não é? Renuncia ali o afeto dessa pessoa, renuncia o ódio dela, não quer receber nada dela, sabe? Então, esse é o aprendizado da renúncia. Quando a gente nasce, todo um bloco energético, quem está fazendo os cursos comigo sabe, é colocado para a gente conseguir também alcançar esses níveis aqui de consciência. Renúncia é quando a gente já consegue não se impor a quem não quer com a gente. Sabe, que a gente não me quer, tchau. Mas se eu ainda quero ódio, se eu ainda quero qualquer coisa desta pessoa, eu ainda não aprendi a renunciá-la. Então, renúncia, elemento água. Elemento terra, abdicar. Não é? Abdicar tem a ver com terra. É quando você abdica de títulos ou propriedades ou que não vale a pena e que vão estragar o seu viver. Eu, por exemplo, desde muito jovem, assinei todos os papéis que eu não queria nada de minha família. Não queria dinheiro, não queria casa, não queria nada. Isso é abdicar. Não é? Então, abdicar do elemento terra tem mais a ver com isso. Não estou dizendo que toda herança é maldita ou que as pessoas devem abdicar. Não é disso que eu estou falando. Mas quando uma propriedade, um título, um patrimônio vem junto com uma série de coisas que pode atrapalhar a nossa evolução espiritual, abdicar é o aprendizado. Né? É quando a gente consegue realmente também abdicar. Pois não, está aqui. É por isso aqui que a gente está brigando? Então fica aí, tchau. Prefiro a minha paz do que ir para o inferior para ficar é meu, é meu, é meu, é meu. Então esse é o aprendizado do abdicar. Desapegar do elemento fogo. Muitas coisas que a gente não consegue renunciar, não consegue abdicar, muitas vezes vem, né, aprender o desapegar, porque o elemento fogo é aquele elemento que aparece na vida das pessoas para retirar delas algo que as estão prejudicando, né? Esse aí é um pacto muito inconsciente que as pessoas fazem e muitas vezes até reclamam quando acontecem e agradecem depois que aconteceu. Se você foi obrigado a desapegar, se alguma coisa foi tirada de você, e você, eu não queria, eu não queria, e depois você disse, ainda bem que isso se foi, saiba que esse foi um aprendizado do desapego. Não é? Que é patrocinado pelo elemento fogo. É quando a gente usa o nosso livre-arbítrio, da nossa consciência maior, para atuar em cima do nosso eu inferior, que tem dificuldade de desapegar algumas coisas. É como eu falo assim, é guerra de cachorro grande, né? Nosso eu superior e nosso eu inferior. E o eu humano aqui, às vezes, sofre por ainda não ter total clareza desse eu superior que já começou a conquistar, né? Então, o desapego, quando aquilo vai embora e que só nos resta mesmo desapegar. Elemento ar, desprender. O desprendimento vem da razão. Elemento ar é lógica, é razão, é pensamento. Quando a gente aprende, né, a desaprender, a desprender, é quando, através da lógica, né, a nossa vivência lógica vai nos ensinando, olha, é mais inteligente você se desprender disso aí. Os 4 são o mesmo aprendizado, proporcionado por cada elemento. O desprendimento é um aprendizado
é mais leve do que os demais, se refere a um momento em que a gente já está até com mais lucidez e que a nossa própria lucidez vai trabalhando o nosso desapego, a nossa abdicação e a nossa renúncia, e no mental, no raciocínio, na razão, a gente diz assim, isso aí não é bom para mim não. Eu estou querendo isso e tal, mas está claro que isso aí não é bom para mim. Então a diferença desses aprendizados não são sutis e ao mesmo tempo são sutis. Não são sutis porque é contundente, né? Na renúncia você não se impõe a ninguém. Você não me quer? Então tchau. Na abdicação é quando você vê que é uma terra, que é uma construção, que você acha que tem direito, mas que para isso você vai ter que ir num nível muito baixo, vai ter que decair do nível que você já adquiriu. Aí é uma escolha. Ou você fica com seu nível evolutivo, ou você cai dele para brigar por tijolo, casa, terra, enfim. O desapego é quando o elemento fogo vem e tira da gente, tira do nosso eu humano. Mas no desapego, nós utilizamos o nosso inconsciente superior, não é? Para dizer assim, tira isso de mim. E no desprendimento, você vê que fogo e ar sempre tem, né? No desapego é a força. No desprendimento é o ar trabalhando. Como os dois trabalham juntos, né? Água e terra trabalham juntos, então, se você está renunciando, está abdicando. Um elemento está ajudando. A abdicação diz assim, renuncie. A renúncia diz assim, abdique. Como aqui também, se desprenda para não ter que se desapegar à força. Se desprenda para não ter que desapegar à força. E esse é o caminho que leva ao perdão. Por isso é tão difícil perdoar. Quando você vê uma pessoa que guarda ódio de anos, que não consegue perdoar, é porque ela está apegada a alguma coisa dessa. Ou ela quer nem que seja o ódio do outro para ela e fica maltratando a pessoa à distância, né? Ou fica brigando na justiça. Tem gente que tem causas na herança aí, já tem 100 anos, vai passando de pai para filho. E o pai ainda diz, filho, eu briguei por isso aqui, você tem que continuar, né? Entendeu? Então são caminhos que nos preparam. Quando a gente faz esse caminho, a gente vê que o perdão não nos obriga à convivência. Pelo contrário, o perdão vem daqui. Se a gente quiser, se estar para ser, dar uma outra oportunidade a essa pessoa, bem, mas não é obrigada a conviver, como as religiões impõem. Falam dessa esfera de aprendizado humano, não é que o perdão é um aprendizado humano, não é um aprendizado religioso. Aprendizado religioso são os rituais de cada religião. Olha, aqui você reza assim, aqui você reza assado, aqui você veste tal cor, aqui você veste outra cor, aqui os nomes que se fala de Deus é esse, ali é outro, aqui é, entendeu? Isso é que são os aprendizados religiosos. Agora, os aprendizados humanos, né, se você ser ateu, não podia perdoar, ou não renunciar, ou não nada. Perguntas, Biel, até aí. Se estamos todos os seres humanos vivendo esse processo destes 5 verbos, só que em etapas diferentes? Qual é a pergunta? Se está todo mundo passando por esses 5 verbos o tempo todo, mas cada um num estágio diferente deles. Na era de Kali Yuga, sim, todos nós que estamos encarnados nesta era, viemos aqui para isso. Veja bem, gente, Kali Yuga é um momento final. E a gente está vendo o que a gente está passando aqui. Eu estou aqui, mas pode chegar um terrorista aqui hoje, ou jogar uma bomba na casa que eu estou, ou inventar uma mentira com meu nome, ou perseguir uma filha minha, não é? Com você também. Olha o momento que as pessoas, principalmente quem mora nas grandes cidades, falam, meu filho vai para a rua, não sei se volta, meu marido vai para a rua, não sei se eu vou para a rua, não sei se volto. Olha o momento que nós estamos passando. Às vezes a gente não quer ter consciência e fica se distraindo. Mas se a gente está fazendo uma aula sobre a era de Kali Yuga, aqui é o lugar para tudo menos para distrair.
né? Então, todas as pessoas que estão encarnadas neste momento estão aqui fazendo estes aprendizados. Umas vão conseguir e vão sair da rota kármica, da roda de Sansara. Outras vão permanecer, que é o povo da permanência que eu falei. Por quê? Porque não conseguiu renunciar, não conseguiu abdicar, não conseguiu desapegar, não conseguiu desprender. Na religião hindu, que é a mais antiga do mundo, não é? O maior cargo era de renunciante. Era aqueles seres que diziam assim, olha, tenho casa, tenho dinheiro, mas eu quero renunciar a isso tudo. E viviam essa renúncia de uma forma muito real, né? Pega um cajado, um prato de arroz, é isso mesmo, um cajado e um prato de arroz é todo o bem, uma veste, é todo o bem que ele tem. E uma vasilhinha para ele colocar água. E ele sai ali, aí chega no lugar, ele faz um trabalho, o que é que ele ganha? Isso, me dê aqui minha água, me dê aqui meu potinho de arroz. Uma pessoa contemporânea nossa que quase chegou a esse nível, o Chico Xavier, a gente sabe, né? Nessa era, como faz? Quem conseguiu sair das rotas kármicas de Sansara e ascendeu e foi continuar seus aprendizados fora, foram aquelas pessoas que realmente fizeram isso aqui. Agora, renunciar não significa você dar a sua casa, não é nada disso. Ah, então a luta eu vou dar minha casa, então, para eu poder ir para o reino dos céus. Não. Isso aí é usado erroneamente por religiões que... Bom, não vou entrar nesse mérito, não é? Não vou entrar nesse mérito. A abdicação material que se fala é daquela matéria que você tem que baixar o seu nível de evolução. Não é? Eu vou dar um exemplo. Eu sou dona dessa pedra. E alguém quer roubar essa pedra e eu não quero. E para evitar que me roubem essa pedra, eu tenho que pegar e dar um pau na cabeça de alguém que possa até matá-lo. Aí eu prefiro abdicar, eu digo, leva a pedra. Que é o que Jesus fala. Se vier alguém lhe roubar uma túnica, entregue. Não é? Porque não vale a pena você perder a sua evolução. Ele disse aos discípulos dele, que já estava ali num nível, não é, de evolução junto com ele. Não estavam evoluídos, mas estavam num nível de evolução ali, aprendendo com ele. Ele estava dizendo aos discípulos. Isso era uma aula que Jesus estava dando aos discípulos dele. Entendeu? Que as pessoas falam, Jesus mandou eu dar a túnica. Não, Jesus não mandou João e Maria dar a túnica. Jesus falou isso para os discípulos dele. Agora, é claro que quem puder entender e copiar vai pegar uma boa aula aí, dada por ele. Não é? Que isso é muito antigo, esse conhecimento aqui é muito mais antigo que Jesus. Muito mais, nós estamos falando de conhecimentos aqui de 12 mil anos. Entendeu? Então, não dá, eu vou matar essa pessoa, mas eu quero essa casa, porque eu não tenho onde morar. Bom, é escolha. Não é? E nós respondemos pelas nossas escolhas. A vida sempre vai estar oferecendo essas 4 experiências para a gente. Porque a gente reclama sempre, né? O ladrão roubou meu carro. Tal. A gente sempre reclama disso aqui. Mas pode reclamar, mas não tem jeito. A vida sempre vai colocar isso aqui, porque é isso aqui que nos dá evolução. Roubaram o carro, foi o que essa pessoa fez, foi trabalhar para comprar outro. Olha, aí está mantendo. Passou pelo momento limite e a evolução está aí. Né? Foi o que fez, não matou os outros, passou a roubar todo mundo, que roubaram ele também, todo mundo rouba. Então, demonstra também que se essa pessoa achava que já tinha um nível de evolução, fica claro para ela ali que ela ainda não tem. Não é? Que ela ainda não tem. Por isso que muita gente não gosta de estudar a roda de Sansara. Aprofundar, eu já gosto. Se você quiser aprofundar a roda de Sansara comigo, se você ainda não está inscrito no grupo de Gênese, se inscreva. Se não está inscrito no grupo de Iniciático, escreva. Né? Que lá a gente aprofunda a roda de Sansara. Né? Às vezes eu não estou nem falando só o nome.
Não falei da roda de Sansara, mas os conhecimentos que a gente vai passando tem a ver, não é? E aí esse é um dos 4 caminhos. Você pode chegar ao perdão pela renúncia ou até pelos 4. No uso tradicional no português, estes verbos são quase sinônimos, o que pode deixar alguma dificuldade para entender isso. A língua é viva, não é? A língua é viva. Mas para que tantas palavras para dizer a mesma coisa? E a gente está falando aqui de conhecimentos ancestrais. Eu estou utilizando a língua portuguesa, é a língua mais nova que tem assim, né? Ela é bem antiga, mas ela levou muito tempo escondida, depois ela volta a aparecer. De um tempo, né? A língua portuguesa mesmo, o brasileiro, por exemplo, tem 500 anos o nosso idioma. O idioma brasileiro tem apenas 500 anos. Eu estou falando de palavras que em idiomas mais antigos do que o nosso, porque esse estudo tem mais de 500 anos, como eu falei, tem 12 mil anos, o idioma português não existia, o idioma brasileiro não existia, né? Então nós que estudamos vamos buscar no idioma que estamos, se eu estivesse falando em francês, eu escolhi outras palavras, ou em inglês, eu ia procurar dentro do idioma inglês o que é que quer dizer aquilo que está lá no sânscrito, que é a língua mais antiga do mundo, não é? Entendeu? Então, lembre-se disso. Você está fazendo um aprendizado na língua portuguesa que tem 500 anos. Com uma pessoa que não aprendeu. Eu não aprendi isso na língua portuguesa, eu aprendi isso em sânscrito. Ok? Ficou claro essa parte aí, Bel? Ficou. Poderia explicar um pouco mais o verbo desapegar ligado ao fogo, o porquê do desapego e o elemento fogo? Porque a renúncia dá para compreender com facilidade, ligado ao emocional, o abdicar ao material e concreto, e o desapegar e o fogo. É o que o nosso inferior, eu inferior, não consegue renunciar. É o que o nosso eu inferior não consegue abdicar. É o que o nosso eu inferior não consegue desprender. E o nosso eu superior propõe um desapego. Eu não sei se você já perdeu alguma coisa assim que você não queria. E que você ficou zangado ou triste e que depois você disse, ainda bem que isso se foi. Se você já passou por uma experiência dessa, você já passou por uma experiência do desapego. Você queria casar com uma pessoa, queria que de alguma forma essa pessoa foi levada porque casou com outra, pessoa não lhe quis mais e você encontra essa pessoa depois e diz, meu Deus, ainda bem que eu não fui, né? Sabe, coisas que a gente foi, digamos, entre aspas, não é obrigado porque existe o livre-arbítrio. E os desapegos do fogo, quem decide é o nosso eu superior. É a gente mesmo num nível de mais consciência. E nós temos 3 níveis de consciência. O eu inferior, que é o nível do ego, o nível humano, que é o nível racional e emocional, e temos o nível espiritual, que é o eu superior. O desapego é um comando do nosso eu superior. Não é? Vê se ficou claro aí, meu. O pessoal diz que ficou mais claro e com os elementos associados ao verbo dá para compreender ainda melhor o significado energético da palavra. Você está falando de sair da rota kármica e dármica. Sim. Este seria o mesmo passo a passo, tanto para quem está na kármica quanto na dármica? Sim. Sim, porque enquanto você está na rota kármica, dármica, você está no mesmo caminho. Não existe uma sem a outra. Não é? A rota dármica são as compensações das rotas kármicas. Entendeu? Senão você não saberia nem comparar o que é um dharma e o que é um karma. Não saberia separar se as duas não existissem. Ou seja, para você saber o que é o mal, você precisa saber o que é o bem. Se você não sabe o que é o bem, você sai fazendo mal por aí. Não é? Sem saber que está fazendo mal. Se você não souber o que é o mal, você sai fazendo o bem também, o bem ignorantemente.
Ou seja, se você não tem consciência, você não sabe o que você está fazendo. A gente fica, não é? Se você está fazendo bem, não sabe o que é um bem, você também não toma consciência dele. Então é o momento que a gente sai dessa rota. Entendeu? Quando você abdica até do Dharma. Quando você diz assim, esse Dharma, não, eu já estou pronto para outra coisa, eu não quero mais ganhos. Não quero mais perdas, nem quero mais ganhos para perdê-los. Entendeu que rota, essa rota que eu estou falando? Né? Como que se prepara para sair disso? Através dessas 4 aprendizados que levam ao perdão. Este movimento seria então de ir saindo aos poucos do dualismo de planeta Terra? Da dualidade, que é a oportunidade agora nesse momento. Vocês estão vendo que a dualidade está muito forte. Nunca se esteve tanta polarização, nunca. Nunca teve tanta polarização no planeta. Eu sou uma pessoa que viajo para muitos lugares do mundo. Por causa do meu trabalho. Não é porque eu sou turista, por causa do meu trabalho. E no mundo inteiro a gente está vendo um processo. Eram os que eram contra a vacina, a favor da vacina. Está assim agora. Tudo que surgiu uma coisa, sou contra isso, sou a favor. Está tudo assim. Não se está tendo o despreendimento, né? Não se está tendo a racionalidade para se conversar, para se chegar a uma conclusão. As coisas estão assim, ó, muito acirradas. É uma característica da era de Kali Yuga. A polarização, a dualidade ferrenha e as pessoas que abdicam de tudo isso. Por enquanto, sem perguntas aqui no chat. O pessoal está dizendo que essa aula está muito boa, de uma compreensão prática também, sair só de uma teoria muito distante, trazendo para uma prática cotidiana dos acontecimentos que a gente vive e que traz muito para os valores materiais que a pessoa vai construindo ao longo da vida. Exatamente. Nós, humanos, estamos aqui, ó, não é? Ouvindo. Aí tem gente que diz assim, isso aqui é o mestre, mas é sempre o mestre interno. Se o mestre interno nosso não estiver falando, nenhum mestre externo que fale, a gente vai ouvir. Muitas vezes as pessoas fazem assim, eu aprendi isso com tal mestre. Saiba que seu mestre interno estava falando junto com ele. Senão você não ouve. Aquela pessoa fala e você nem entende o que ela está querendo dizer. O que essa pessoa está falando? Ela está dizendo o quê aí? Né? Se a gente escuta, é porque o nosso mestre interno já está replicando, já está ali. Muitas vezes o papel de um mestre externo é fazer essa ligação da nossa consciência com o nosso mestre interno. É por isso que eu não acredito em gurus, não faço essa linha, não me acho guru, não é? Não estou aí porque eu sei disso. Eu aprendi com os mestres ascensionais. O Baltazar não é um guru, nunca quis ser. Os mestres ascensionais, pode procurar, eles nunca se apresentaram como guru em lugar nenhum. Porque eles sabem que quando a pessoa escuta um mestre externo, é porque o mestre interno está replicando a fala. Você já cresceu para ouvir aquilo porque você já cresceu, porque algo em você já fala aquilo que o mestre externo está falando. Às vezes o papel de um mestre externo é só fazer isso, ó. Sabe, botar seu ouvido no seu próprio peito, não é? É. Então a gente está aqui que é representado por essa figura que está falando, né, que está falando para nós humanos. O que ele está falando? Ele está contando sobre o reino dos deuses. Ele está ensinando que existe os falsos profetas, né, trazendo para uma linguagem atual aqui a roda de Sansara, dizendo, olha, esse aqui eram pessoas, mas que elas decaíram, elas não conseguiram avançar, não é?
em função dos desvios encarnatórios que deram. Isso foi chamado de vícios, mas não é só vícios. Lembre-se que procuraram, né, uma palavra no idioma brasileiro, né? Mas não é só vícios, é outras coisas, entendeu? Jesus chama os que morrem na praia, né? Os que morreram na praia. Estão aqui, os humanos estão aqui, né? E eles também estão nos contando sobre a existência de um período em que a humanidade ainda está faminta de tudo, faminta de poder, faminta de terra, faminta de dinheiro, faminta, angustiada, um poço sem fundo, né? É um poço sem fundo. Que eras são essas, gente? E que o que vai acontecer nesse processo aqui, né? Algumas pessoas vão ficar na permanência, que é essa região chamada de infernos, vão ficar aqui na permanência, né? Ardendo-se, queimando-se, maltratando a si e aos demais, entende? Por essa fome, não é? Que não conseguiu ser abastecida e fica nesses estágios, né? De inferno aqui. Nossa, minha cabeça está tão esquecida. Acho que é preocupação. Qual é o nome em português que foi dado aqui dessa parte da roda de Sansara? Famintos, inferno. São os animais. Ah, ó, tá vendo? Tô doida mesmo. E deixa eu me concentrar aqui, gente. Hoje eu tô bem preocupado, hoje tá bem difícil o dia. Vão ficar aqui na permanência, não é? Aqui estão os animais, que têm toda a sua consciência e faz parte da existência, que são chamados os puros. Os animais são seres de pureza, né? Eles são regidos pelo instinto. Então, eles sempre pertencerão à roda de Sansara. Existiam, inclusive, teorias antigas, que estão até hoje, inclusive, que os animais evoluem para os humanos. Aí a gente vai ver o Darwin, vai ver, puxa, mas o pessoal então da roda de Sansara há 12 mil anos já dizia isso. Já dizia. Eles vão sempre estar aqui por ser considerado um início. E que aqui estão os humanos, ouvindo os deuses, dizendo da existência de falsos profetas, falando do cuidado com a fome, com tudo isso, não é? Pontuando, isso os deuses falando, são os ensinamentos, não é? Pontuando que muitos ficaram na permanência, e aí tinha teorias que se dizia que daqui se reencarnava primeiro aqui, para passar por um nível de pureza muito grande. Darwin diz a mesma coisa, gente, é um cientista. Darwin é um homem muito especial. Eu acredito que ele já acreditava em tudo que a gente está conversando aqui e foi procurar uma forma de provar a tese dele, né? Se não provar, fundamentar, trazer fundamentos. Quem já leu Darwin, eu já li algumas vezes, e vejo que todo tempo ele vai fundamentando mesmo essa realidade. Mas é uma coisa que já se dizia há 12 mil anos. E aqui estão os humanos. Como é que faz para sair disso? Como é que a gente se arruma para sair desse processo? Não é? Porque se a gente ainda quer pertencer ao planeta Terra, se a gente ainda quer permanecer aqui, algo vai acontecer que vai nos trazer para esse processo. Quem quer ficar no lugar é porque quer alguma coisa ainda naquele lugar. Não tem aquele, você quer ficar no planeta Terra? Quero porque por nada. Não, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero ter aquilo outro. Desencarna com esse mesmo pensamento, não é? Até o momento que a pessoa diz assim, olha, quer saber de uma coisa? Eu quero paz, sossego, eu quero luz, eu quero o caminho do bem e quero sobreviver.
claro. Mas tudo que vinha para minha sobrevivência, que me venha do fruto do meu trabalho. Para que seja eu o verdadeiro dono. O que vem do fruto de um trabalho, de uma pessoa, aquela pessoa, não é? Que ganha, não tem. Se você nasceu pobre, se você parar de trabalhar, você... Eu, por exemplo, se eu parar de trabalhar, não sei o que eu vou fazer, vou ter que vender as câmaras, aí depois vai acabar o dinheiro das câmaras, uma hora vai acabar. E aí, eu vou ter que trabalhar. Né? Biel parar de trabalhar, se Jenny parar de trabalhar, não é você parar de trabalhar. Não é aquilo que a gente ganha, normalmente, com o fruto do nosso trabalho, e que a gente tem um nível de consciência maior. Para isso que existe os trabalhos sociais, para isso que existe o que chamam de caridade, eu prefiro chamar de trabalhos sociais, que tem a ver com renúncia, com abdicar, com desprendimento. Né? Eu tenho tanto aqui, eu não vou precisar disso tudo, então eu vou pegar isso aqui e vou ajudar uma pessoa que tem menos do que eu. Não é? Enfim. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Tenho certeza disso. Perguntas, Bel? Perguntas não, mas o pessoal gostando muito do encontro e refletindo, né? Para poder trazer perguntas para o próximo encontro, para poder estudar cada vez mais sobre esse tema, que abre para muitos pensamentos, reflexões. Espero que vocês tenham gostado, né? É claro, você veja que isso aqui está sendo uma síntese. Poderia falar sobre esse tema assim, no nível profundo, de 1000 formas. A ideia aqui realmente é mobilizar vocês pensarem, refletirem, quererem estudar mais. Beijo na alma.